Oi, gente! Estamos aqui para mais um Papo de Mentora. E o tema de hoje é o ChatGPT e a vida na comunicação. Vamos explicar um pouquinho aqui, né, o que é isso. Eu sei que muita gente está imerso no assunto, mas eu acho que vale a pena dizer que ele foi lançado em novembro de 2022 e é um chatbot que vai além da interação chata com aqueles Fale Conosco, dos e-commerces, por exemplo. Explicando resumidamente, de uma forma assim bem superficial, eu fiz uma leitura de uma matéria da revista Exame, dando os créditos aqui, e vi que foi criado pela Unicorn, aquele tipo de empresa de tecnologia que é tipo disruptiva e tem dinheiro praticamente infinito para pesquisar algo igualmente disruptivo. Gostou da minha descrição, Kátia? Demais. É isso. Resumidamente, é isso. A empresa se chama OpenAI. O ChatGPT é um modelo avançado de criação de textos. Ele tem sido treinado, o ChatGPT, o algoritmo, né? Por assim dizer, pelo uso de inúmeros tópicos e estilos para ser capaz de produzir textos escritos de forma autônoma, natural e coerente. Basicamente, ele descreve texto com contexto, tem fonte de referência e imita, entre aspas, a produção humana. O amigo ChatGPT também pode responder perguntas, escrever histórias, descrever imagens, criar slogans, campanhas, roteiros, legendas e muito mais. Agora, vindo para o meu mundo e da Kátia, a comunicação, o audiovisual, o que isso pode nos impactar? Kátia, vou pegar aqui meu pezinho tá doendo aqui, vou pôr para cima. Kátia, a vida vai caminhando como vai e não como a gente imagina, certo? Isso a gente já sabe. Basta a gente dançar conforme a música, já falei isso tanto em tantos episódios, não, mas tudo bem, vamos lá. Mas o que é essa música? Que música é essa do ChatGPT pra gente? É uma mão na roda ou é um colega mais preparado para disputar uma vaga com a gente? É aquela velha história, né? Aparece uma tecnologia nova, meu Deus, vai acabar a velha. Não, a gente não vai acabar, a não ser que a gente acabe com o mundo, né? O mundo vai continuar, a gente vai embora. Mas, eu acho que vem para ajudar. Bom, primeiro, para criar esse chat, foi um humano que criou, né? Não foi um robô. Então, precisamos de humanos para criar novas tecnologias. Então, não estamos tão obsoletos assim, né? E eu vi, teve uma coisa assim, todo mundo criando textos e roteiros nesse chat para testar e tal. Eu acho útil para coisas simples, assim, tipo, o que vai acontecer no fim de semana aqui em São Paulo? Aí ele coloca lá a agenda do fim de semana. Mas ele vai saber te falar qual lugar é legal para você ir ou não, qual lugar a música é boa ou não. Porque ele vai escrever conforme os dados que você der e pesquisas na internet. Na internet tem 1000 coisas, tem fake news na internet. Quem garante que ele vai escrever uma coisa coerente? Você não acha? Interessante isso. Ele não vai ter esse filtro, né, do que é real, do que é fake news. Olha, é uma coisa que eu não tinha pensado ainda, um bom ponto. Eu tinha pensado, inclusive tem um youtuber, que agora eu me esqueci quem é, ele fala de tecnologia, mas agora eu esqueci o nome dele, que pena, eu queria dar o crédito para ele. Mas se eu lembrar, eu falo em qualquer momento. Ele disse que todos esses tipos de tecnologia ainda elas estão num momento prematuro em que não podem substituir o humano júnior, que escreveria o texto lá do Dica do Final de Semana num jornal, por exemplo. Ou, sei lá, um press release básico meu, né? Mas o press release mais rebuscado o júnior também não consegue, né? Ou fazer estratégia de comunicação pode até parecer fácil ali, mas também um júnior não conseguiria. Mas talvez em 50 anos roube de fato empregos, ele estava falando. Então, aí longe da gente dizer graças a Deus, porque se, né, o mundo continuar que nem os políticos, pensando só de 4 em 4, ou, né, eu vou estar morta mesmo, então, né? Pensei um palavrão. Pensou? O resto, não, né? Mas eu acho que de alguma maneira, a gente sempre dá um jeito de continuar ganhando dinheiro e subsistindo, né? Porque a grande coisa do ganhar dinheiro, além de você doar o seu tempo, né? É uma troca. Eu tô dando esse tempo e esse pensamento por aquele tanto de dinheiro. A caixa do supermercado tá dando um tempo lá que ela tá cuidando, vendendo, pra
em troca daquele dinheiro. Todo mundo tá dando alguma coisa, se é tempo, se é criatividade em troca do dinheiro, né? A gente sempre... A humanidade tem vários problemas, né? A gente não pode nem dar um exemplo aqui, porque o único exemplo que eu der já vai fazer... vai fazer feio pros outros. Tem um monte de problema. Mas a gente sempre continua existindo. A gente não terminou. Inclusive, o mundo só cresce, né? Bateu recorde de gente na Terra, recorde de produção de não sei o quê. Então, ou seja, a gente continua aqui. Vejo que pode diminuir tempo em criação de texto, por exemplo. Que eles têm, por exemplo, que ser modificados conforme a estilística. Mas será que eu preciso perder tempo fazendo o texto básico, mais básico, um About Us, por exemplo? Ao invés de eu dar uma polida? Pode roubar o emprego do Júnior, mas justo por isso a gente vai ter que se reinventar e botar força no que não se tira do humano, até o humano que é mais júnior, né? E fiquei pensando muito também na questão das mulheres, né? Será que vai roubar ainda mais emprego de mulher? Eu não sei dizer. Também não sei. Eu recebi e-mails falando, tipo, esse e-mail foi escrito por um chat, esse chat aí, e foi revisto por um jornalista. Ou seja, não dá... Beleza, ele escreveu, mas não dá para confiar 100% no que ele escreveu. Sempre vai precisar de alguém para rever, né? Para ver se está tudo certo, se tem informação certa, checar as informações, né? Então, assim, eu não tenho medo, sinceramente. Eu acho que o cérebro humano é muito mais poderoso e vai ser muito difícil uma tecnologia alcançar. E o que você acha que a gente não consegue tirar do humano tem uns paralelos, por exemplo, teve a revolução, sei lá, industrial, depois a automatização das fábricas e tem fábrica com gente ainda. Alguns lugares mais, outros menos, mas tem. O que mais você acha que não dá para tirar do humano? Então, esse crivo, né? Essa capacidade de julgamento, digamos assim, mas não o julgamento... Julgamento, o que mais? Então, você falou da caixa de supermercado? Tem alguns lugares que você mesma passa sua compra, tal, lá. Mas sempre tem um humano ali de olho para ver se você está fazendo certo, para te ajudar se você tiver alguma dificuldade, para ver se você não está levando uma compra sem pagar, né? Então, nessa questão da supervisão... Eles ficam com cara de que estão encostada, né? Exato. Com a caneta assim, rodopiando, eu tô de olho. Você tá passando todas as compras mesmo ou não? Isso num país como o Brasil, né? Mas tem outros países que talvez não tenha essa necessidade, né? Verdade, isso é verdade. Há lugares que... Nossa, eu fico pensando, gente, porque é tão básico isso, né? Mas sem querer julgar... Quer dizer, tem gente que tem possibilidades, né? E faz também. Se pode, por exemplo... Eu acho que eles devem ficar de olho. E uma vez eu até errei. Tipo, você coloca a banana prata pela banana, sei lá, nanica. E a mais cara era a que você não colocou. E eu, moça, eu confundi aqui, botei nanica. Aí eu fiquei olhando o negócio assim, ela... Tudo bem, você compra aqui toda semana. Eu falei, mas não tá certo. Mas você entrega todo o seu vale aqui. Tá tudo bem. E eu fiquei toda culpada, né? Mas E aí ela até achou raro isso, sabe? Ela achou uma coisa assim, mas não é raro. Isso é tipo, gente, é o básico. Eu não sou uma pessoa iluminada, Buda, por isso. Seria o certo, mas infelizmente não é, né? Jornalismo precisa de fonte humana, você não acha? Humano falando com humano? Precisa. Isso tem como mudar? Fazer um chat GPT entrevistante? Transante? Não. Mais uma vez, uma pessoa que interprete, né? Não é só te dar dados, te dar estatísticas. O que essa estatística significa? No que isso vai impactar na vida do outro? Eu acho que precisa, sim. E a entrevista, né? Como que o cara vai entrevistar? O botão vai ficar te entrevistando? Sei lá. Não, e até a linguagem, né? Você vai entrevistar um médico, ele vai falar de uma maneira que você entenda. Sim. Agora, se o chat olhar lá os artigos médicos, ele vai falar naquela linguagem? Você vai entender? Eu não vou. Não, de jeito nenhum. O cinema, né? Ele precisa até de roteiro que se modifique conforme a cena, né? Eu já vi várias entrevistas de vários autores que eu amo falando, né? Que às vezes a intervenção humana, né? Tipo, ele escreveu uma cena e aí quando chega lá os atores fazendo... Ai, nossa, não parece isso, tem que ser aquilo. O próprio ator dá uma mudada. Então, um roteiro num chat GPT... Eu vi que já fizeram testes até, eu tava lendo aqui minhas anotações...
Mas ele não fez cenas com violência. Essa anotação acho que é sua, né? Que é colaborativa, esse negócio aqui, esse drive. A gente tá se misturando, Kátia, minha irmã gêmea. Mas é isso. Porque, bom, eu não testei ainda o chat, mas teve gente... Tem uma versão gratuita, né? Que todo mundo pode usar. E tem uma paga que deve ter mais coisas, né? Mas os testes que fizeram nessa gratuita pediram para escrever um roteiro sobre violência. Ele não escreveu. Que falou que era tipo meio contra as regras, tal, que eles não incitavam a violência e não sei o quê. Então, o próprio chat tá te censurando. Você não pode escrever um roteiro violento pelo chat. O Kill Bill não ia existir. Não ia existir. Nenhum filme do Tarantino ia existir. Não há mundo sem filme do Tarantino. Não há mundo. E aquele sangue todo jorrando, não ia ter. Eu ponho a mão na cara em muitos momentos, tá? Mas não há mundo sem o filme do Kill Bill. Do Tarantino, perdão. E isso depende da loucura dos roteiristas, né? Dos diretores, porque lógico que Tarantino é tudo over, né? Tudo exagerado, Sim. é sangue jorrando e não sei o quê. Tem até uma coisa, eu acho que, eu vou falar uma coisa, eu não entendo de cinema, mas eu vejo um pouco de realismo mágico no Tarantino, não sei. Eu sempre pensei nisso, tipo, ele pega a coisa e ela é crível sem ser crível. Não sei explicar. Eu também não sei. Eu acho violento, mas não é aquele violento que... É um violento engraçado, porque é tão absurdo que você dá risada. Que você dá risada. Né? Não é aquela coisa que você fala, nossa, arrasado e chora. Não, é tipo... E veja uma coisa, né? Aí tem gente que fala, o mundo tá ficando chato, politicamente correto, não sei o quê. Que aí a gente também abre um outro tema sobre isso, né? Que, na verdade, é porque não doeu no seu calo, né? Que o mundo tá ficando chato. Porém, eu acho que alguns limites não podem ser dados para a sétima arte ou para debater num jornalismo, por exemplo, né? Se é um raio-x da sociedade, a sociedade não vai deixar de ser cruel, hipócrita, bondosa, tudo, né? Então vai ficar botando tudo dentro, fica uma coisa meio amorfa, né? Tem uma jornalista que eu adoro, a Ana Holanda, ela fala sobre escrita criativa, escrita amorosa, por que não dizer assim? E eu até marquei... que ela escreveu hoje, justamente hoje, vindo pra cá, eu tava vendo o post dela sobre isso, eu achei muito interessante. Eu admiro muito o jeito que a Ana escreve. Tá aqui. Quem escreveu esse texto? Um robô ou uma pessoa? Uma reflexão sobre a nova ferramenta de inteligência artificial que pode escrever artigos e até livros. Aí ela conta que nos últimos dias saiu muitos artigos, muitas coisas sobre o ChatGPT, né? E aí ela falou, detesto essas expressões que não faço ideia do que são, então fui pesquisar, é muito louco. Que é um chatbot, ela conta um pouquinho que usa uma inteligência artificial para conversar com as pessoas. Só que você conversa com a ferramenta e diz que tipo de texto você gostaria. Pode ser artigo, post, livro, e aí constrói o texto. E aí, muita gente testando aquela empolgação, e ela fala, pipocaram livros, inclusive nacionais, feitos integralmente com a ferramenta. Assim, livros, ilustração e texto. Aí eu não sabia que tinha ilustração, porque nessa matéria que eu li não falava de ilustração, mas pode ser esse né, plus aí. Tem o grátis e tem o plus, né? Porque tem uma ferramenta de IA para desenho. Ah, não, aí é outra ferramenta. Tá bom, tudo bem. Mas tem pra imagem também. Pra imagem, né? Será que... Aí, olha só que aqui eu vou ler na íntegra. O Instagram dela é @AnaHolandaOficial. Um beijo, Ana. Muito legal. De coração, algo bem humano, espero que não. Há alguns anos fiz uma entrevista com o cara que trouxe a inteligência artificial para o Brasil. E ele próprio acreditava que aquilo que nos é mais humano não será substituído pela máquina. Acompanhei nos últimos dias discussões relacionadas a isso. Muita gente indignada por editoras terem lançado livros feitos por inteligência artificial. Aqui um parênteses meu. Deixa a editora também, né? É uma curiosidade das pessoas, as pessoas querem, então entrega um pouco também. Com algum crivo, sim, enfim, né? Ela também ficou indignada. Não gosto de imaginar que a escrita, algo que amo tanto,
que me faz pulsar, me dá um norte de existência possa ser feito por um robô. E ela ensina há anos, né? É uma escrita humana. E ela acha que a gente tem perdido isso já. Aí, gente, é antes da ferramenta, né? Perdemos isso. Boa parte de nós perdeu por motivos diversos que mostro nos meus cursos. A forma como somos educados, como aprendemos a escrever, que nos coloca até num lugar restrito de técnica. E aí eu leio esse post e falei, gente, eu tô muito ChatGPT em alguns momentos da minha vida, né? Não nos ensinam a pensar ou mesmo sentir a escrita. É uma coisa que eu sempre fui tão apaixonada, né? E isso muito antes de um robô, mas muito mesmo. Agora que o robô apareceu e mostrou, olha o que eu sei fazer, posso escrever com sensibilidade, a gente se pega dizendo, isso é meu? Muito legal, né? E aí ela vai falando de onde a gente estava nas últimas décadas. Vale a pena chegar nesse post dela, gente. Tá no feed. E ela é uma pessoa... E vale a pena seguir a Ana Holanda, porque ela fala justamente dessa escrita amorosa, com o coração. Ela, apaixonada pela palavra, conduz pessoas e empresas pelo caminho de uma comunicação mais humana e próxima. Que é muito interessante entrar no debate, né? E é uma mulher falando. Uhum. Oxe, olha aí, ó. Fui fechar e entrou um rio. Então, mas tem tudo a ver o que ela fala, assim, porque a gente trabalha com comunicação corporativa, a gente acaba entrando numa rotina que, assim, você não tem nem tempo de pensar numa coisa muito genial, assim, tipo, preciso entregar esse texto daqui a pouco. Acaba sendo meio robotizado mesmo, né? Então, de repente, isso é um toque pra gente, assim, olha... O robô já faz isso. O que você pode fazer de diferente? Então, beijo, gente. Beijo. Até o próximo episódio.